Beleza, agora a gente vai para a terceira parte, onde eu vou falar aqui da barra da direita. Ó, logo aqui em cima, você já tem três opções de menu. A primeira, que é a de design, a segunda, que é a de protótipo, e a terceira, que é a de inspecionar. Se você clicar na parte de design e você não tem nada selecionado, ele vai entender que você quer saber informações do projeto e da sua, vamos dizer, mesa. Por isso que ele te dá essa cor aqui de background. Você pode mexer no background da sua área de trabalho. Pode colocar preto, vou colocar a cor que você quiser. No caso, eu não vou mexer nisso agora. Você também tem a opção de mexer na opacidade e também pode deixar invisível, como se fosse uma camada de cor qualquer. Agora, se a gente selecionar alguma coisa, no caso o frame, ele abre todos os menus. Aqui em cima, a gente tem as opções de alinhamento. Vou colocar alguns quadrados aqui. Eu coloquei esses quadrados aqui pra gente testar as opções de alinhamento. No caso, ele tá tudo alinhado. Então eu vou tirar aqui, ok. Vamos selecionar tudo, segurando o Ctrl e vindo aqui com o mouse. A gente seleciona tudo. Então nas opções de alinhamento, depois que você já selecionou, você pode alinhar tudo à esquerda, ao centro, à direita, superior, meio, inferior. E aí você tem outras opções de alinhamento, como por exemplo, alinhar em forma de coluna, que ele vai alinhar de forma mais certa, respeitando espaços entre um elemento e outro. Você vê que ele deixou tudo separadinho, ó, tá tudo com 19. E aí você só vem aqui para completar, alinhar o centro, tá tudo alinhado. E você tem outras opções aqui também de alinhamento, dependendo do que você for usar. No caso, como eu já alinhei lá com a primeira opção, já ficou tudo certinho. No mais, essas são opções de alinhamento. Você vai utilizar muito isso daqui para alinhar todos os seus elementos, seus componentes, quando você tiver com a sua interface com várias coisas. Para ficar tudo certinho e você não ter que ficar alinhando aqui na mão, pegando com as réguas. Dependendo do que for, é só você vir, seleciona tudo e vai nas opções de alinhamento. Não tem muito segredo. Seguindo aqui, a gente tem as opções de tamanho e localização. No caso, eu tô com o frame selecionado, então eu vou poder mexer nisso. No caso, esse Y e X é a posição Y e X dentro da nossa área de trabalho. Esse W, se você vir aqui e modificar, você tá vendo que ele tá com 859. Se eu coloco em 1000, ele vai aumentar a largura. E aqui do lado é a altura. Então se eu coloco 1000 também, ele vai alterar a altura. Se tratando de uma página web ou até mesmo um aplicativo do celular, você lembra do que eu falei? Ele vai ter um tamanho certo, que você pode definir aqui na mão ou ir nas pré-definições do frame. Só que de altura não importa muito, porque como é uma página web, vai depender do tamanho da sua página. Você também tem a opção de angulação, no caso, quantos graus de rotação você quer. Posso colocar aqui 50, ele vai rotacionar 50 graus. Você também tem a opção aqui de border radius, de colocar as suas bordas nos cantos. Posso colocar aqui 50. No caso, eu tô com o frame selecionado, então ele vai colocar aqui e vai aplicar a borda de 50 pixels nos cantos do frame. Mas se eu tivesse selecionado esse quadrado e colocasse, ele ia fazer isso no quadrado 5. Ó, ele arredondou. Então é para isso que serve esta parte. A gente tem aqui a opção de clip content. Para que serve isso? Vamos supor que eu peguei esse quadrado e eu coloquei aqui. O que tá acontecendo? Eu tô dentro do frame, certo? Como esse elemento, esse componente tá dentro do frame e eu tô tirando ele aqui para fora, ele simplesmente desaparece. Por quê? Porque essa opção aqui tá ativada. Para você conseguir enxergar tudo, é só você vir e desmarcar. Agora ele mostra tanto o que tá dentro do frame quanto o que tá fora pra gente continuar visualizando. Então vamos supor que você faça carrossel de imagens, provavelmente para celular. Ou seja, esse carrossel de imagens vamos representar aqui com os quadrados, que agora vão virar retângulo. E vamos supor que cada um desses aqui é uma imagem e você vai colocar para scrollar para o lado. É bem normal você ter isso em páginas, mas principalmente em dispositivos celular pelo fato da tela ser menor. Então vamos supor que você está editando e você quer ver, você quer continuar vendo essas fotos mesmas que saíram aqui do frame para você conseguir editar elas sem ter muita dor de cabeça. Então lembre de desativar o Clip Content, mas sempre vai vir ativado. E aqui ele abre essa outra opçãozinha aqui. No caso ele está abrindo, por quê? Porque quando eu seleciono o frame, ele também seleciona todos os elementos que estão dentro. Mas para ficar mais certo essa explicação, eu vou fazer o que? Eu vou selecionar esses elementos. Selecionando, para que serve essa opção? Ela serve para você colocar o espaçamento entre um elemento e o outro. Quando você seleciona tudo e alinha aqui em cima como eu alinhei, ele já vai entender que aquele é um grupo, que ele está alinhado e que tem uma ordem específica, tanto da posição quanto do espaçamento. Para finalizar esse menu, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, 20, que ele vai ter um espaçamento de 20 pixels entre um elemento e outro, ou 30, um espaçamento de 30 pixels entre um elemento e outro. Mas vamos supor que você alinhou como eu fiz e quando você seleciona o grupo, ele abre esse menuzinho rosa com os círculos em cada elemento e essa
barra entre um e outro. Para que serve? Eu vou mudar aqui a cor desse elemento. Vou selecionar tudo de novo. Quando você tem esse círculo, quando você alinhou tudo e fez o elemento certinho e você tem esse círculo aqui, você consegue fazer o quê? Você consegue editar a posição. Então você edita a posição e o Figma já entende e coloca o outro elemento na posição do antigo. Isso daqui é muito bom, vamos supor que você fez uma galeria de fotos e daí você colocou uma foto em uma posição e você quer mudar ela. Em vez de você ter que vir aqui, tirar, colocar, alinhar de novo, você pode simplesmente selecionar tudo da forma que eu fiz e mexer aqui e ele vai cuidar de tudo automaticamente. E com a barra, acho que você já pegou, é para fazer também o espaçamento entre um elemento e outro, dessa forma aqui mais solta, ou você pode vir aqui em cima e fazer na mão certinho. Vindo aqui nessa opção que eu esqueci de passar por ela, você trava a opção de mexer nos tamanhos, tanto de largura quanto de altura, e o que acontece? Se você mexer em um, ela vai alterar no outro. Por quê? Porque uma tá travada na outra, você colocou para bloquear uma na outra. Então, se eu vir aqui na largura e aumentar, ela também vai mexer na altura. Para quê? Para deixar proporcional. Se você não for usar a ferramenta de escala, como a gente viu aqui, apertando com a tecla K, você pode estar vindo aqui e travando para uma ficar atrelada à outra. Seguindo aqui no menu, a gente tem a opção de mexer nos cantos, arredondar os cantos, mas de forma independente. Então você vê que aqui, ó, ele abriu, eu posso mexer em um de cada, independente. Então essa daqui é outra forma de arredondar os cantos. Bom, continuando aqui no menu, a gente tem a opção de auto layout. Como o nome já fala, ele faz um layout automático das coisas, facilitando assim a sua vida. Para ilustrar isso aqui em um cenário, eu vou apagar isso daqui, vou deixar esses dois selecionados, vou criar um auto layout. O que você pode fazer? Dentro do auto layout, ele te dá a opção de você deixar na horizontal ou na vertical, ele já mexe nisso daqui automaticamente. Você consegue mexer no espaçamento, deixar em 20. O que você pode fazer? Então aqui com o auto layout ativado, vamos supor que você vai aumentar isso daqui, você vai criar outro, você dá um Ctrl C, Ctrl V. Sabe o que aconteceu? Eu adicionei mais um elemento aqui nesse auto layout e ele já pegou o que tinha dentro de configuração, então ele já pegou o espaçamento e tá deixando tudo alinhado. Posso continuar colocando Ctrl V, ele continua colocando mais elementos. De forma geral, o auto layout ele serve para exatamente isso que o nome diz. Ele serve para deixar tudo certinho de forma automática sem você precisar se preocupar. Se é um auto layout para fazer exatamente essa mesma coisa, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que criar ali o seu quadrado, dar um Ctrl C, Ctrl V e vir aqui e editar manualmente. E se você quisesse colocar na vertical depois, por algum motivo, você tem que vir manualmente, colocar na vertical. Esse daqui é só um dos cenários que o auto layout se aplica, é um exemplo, mas muito provavelmente você vai sim utilizar isso daqui em algum momento para fazer algo mais específico. Seguindo aqui no menu, a gente tem a opção de onde a gente vai deixar esse componente preso, vamos dizer assim. Você pode ver que esse meu elemento ele está preso à esquerda e ao topo. E a gente consegue ver isso quando a gente seleciona ele e fica essa linha aqui pontilhada me indicando isso. O que acontece? Ele estando preso à esquerda e ao topo, significa que ele vai respeitar isso. Então se eu subo a página para cima, ele acompanha. Se eu coloco para a esquerda, ele também acompanha. Mas ele não está preso à direita. Então se eu venho para a direita, ó, ele não me acompanha. Nem se eu aumento, nem se eu diminuo. E ele também não está preso abaixo. Então ele também não me acompanha. Então vamos supor que eu fiz aqui o rodapé do site. Esse daqui é o rodapé do site. Eu deixo ele aqui. Então a gente foi desenvolvendo a nossa interface e eu quero aumentar aqui a nossa página. Você tá vendo que ele tá preso ao topo. Então se eu venho aqui e aumento os frames, ele não acompanha, porque ele tá preso ao topo. Mas agora se eu venho aqui e mudo, agora sim eu consigo aumentar aqui o nosso frame e ele vem junto. Então isso daqui é muito útil. Outra opção também aqui usando o site, vamos supor que você fez aqui um cabeçalho, certo? Você fez o header aqui do seu site. Você quer que ele fique fixo aqui no topo. Então você pode vir aqui e coloca fixar posição. Fixando ela, ela vai ficar presa. Eu vou entrar aqui na opção de apresentação para eu conseguir ilustrar isso. Então vamos lá, eu já abri aqui a apresentação. Então, se você pega esse elemento e não deixa ele fixo, o que acontece? Eu scrollo aqui a nossa página e ele continua lá no topo. Agora se eu venho aqui e deixo fixo, eu venho aqui na nossa página, nossa apresentação, e ele continua fixo ali ao topo. Ele continua lá, mesmo com eu scrollando. Então isso daqui é muito útil caso você esteja fazendo um protótipo de site, você quer que o cabeçalho seja fixo, ou outro cenário, vamos supor que você está fazendo um aplicativo para celular. Sabe a sua menu bar que fica aqui embaixo da sua tela, com os botões para você acessar outras partes do seu aplicativo? Você também vai deixar ele fixo ali no fundo do aplicativo da tela do seu celular. E essas são algumas aplicações para você deixar ali o seu componente fixo.
Seguindo, a gente tem algumas opções da layer, a gente tem aqui algumas opções definidas, ó, eu alterei, a gente consegue ver essa mudança aqui. Você vai deixar no normal mesmo, na padrão. Você tem a opção de mexer na opacidade, por exemplo, 50, opacidade, tá meio 50% transparente. E você também pode deixar não visível. Seguindo aqui também para uma parte muito interessante que é a de cores, você tem aqui no Fill, você pode fazer alteração às cores de todos os componentes aqui, clicando em cima da cor, você pode selecionar o que você quiser, no caso tá em Hex, mas você pode mudar para RGB, o código do CSS e por aí vai. Você também tem acesso à opacidade da cor. Vamos supor agora que eu quero fazer um gradiente, você pode mudar aqui para linear, sem problema nenhum. O gradiente, ele sempre vai vir desse jeito. A segunda cor, ela vem com a opacidade 0, então sempre lembre de aumentar para 100%. Você pode fazer esse gradiente normal, você pode fazer radial, o angular, o diamond, ou você pode voltar e deixar a cor sólida mesmo. Você também tem a opção de deixar invisível, ou simplesmente clicar aqui no tracinho para tirar a cor, ou clicar no mais para adicionar cor. Seguindo, a gente tem a opção de stroke, que no caso é colocar uma linha em volta desse componente. Então se eu clico aqui em mais, ele vai criar uma linha. Eu também posso alterar a cor dessa linha. E a espessura, 2 pixels, você vê que ela aumenta, colocar 10, ela aumenta. Dentro aqui da opção de stroke, você pode deixar essa linha inside, que no caso é dentro do seu componente, outside, que é fora do componente, ou no centro, que é meio termo entre dentro do componente e fora, exatamente seguindo o meio da linha do seu componente. Junto com isso, você pode abrir o menu e você pode mudar essa linha de sólida para pontilhada, certo? Você pode arredondar aqui também, fazer uma angulação nos cantos, ou você pode também tirar ou adicionar. Dentro aqui de efeitos, você pode criar efeitos, nesse caso que já está selecionado é de sombra, muito utilizado aí. Clicando aqui no quadradinho do efeito, você consegue modificar ele, modificar a cor para ficar mais claro. Agora a gente criou aqui um efeito de sombra bem suave. A gente tem outras opções aqui também, layer blur, background blur. Nesse caso do background, a gente pode vir aqui na cor, alterar para uns 5. A gente vem aqui nas opções, ó, o blur tá em 20. O que acontece? Ele faz esse efeito aqui de blur. Eu acho esse efeito muito legal, também muito provavelmente você vai usar, então fica aqui a dica já de onde ele tá. Seguindo aqui na opção que a gente já tinha explorado antes, que é a de export, no caso exportar, a gente pode pegar e exportar componente por componente, ou exportar um frame inteiro, por exemplo, vamos supor que eu seleciono aqui o frame, venho exportar, eu posso exportar esse frame em PNG, JPEG, SVG ou PDF. É só vir aqui e clicar na opção de export. Você também tem as opções de tamanho, você pode selecionar aqui tamanhos sem problema nenhum, e só vir aqui e clicar na opção de export. Essa aula teve muita informação, mas relaxa, se você não entendeu, assiste de novo, não tem problema nenhum, é muita informação para absorver, mas pelo menos aqui na parte de design a gente já terminou. Agora a gente só falta falar da parte de prototype e inspect, mas vai ficar para um próximo vídeo. Então relaxa, fica calmo e a gente se vê na próxima.